Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, depois de nós termos então estudado os sinais de pontuação, termos compreendido a ordem direta das orações, então nesta aula de hoje nós iremos, na realidade, realizar alguns exercícios para nós testarmos os nossos conhecimentos, para ver se realmente a gente aprendeu aquele conteúdo que foi passado nas aulas anteriores. Tudo bem? Então vamos lá? Então, o ideal é o seguinte, eu vou colocar os exercícios aqui para vocês, vocês vão pausar o vídeo e vão tentar fazer. Logo em seguida, você vai despausar o vídeo, tá bom? E aí, a gente já vai ter a explicação. Então, a gente vai realizar juntos esse exercício, tá bom? Então, ó, vou colocar, você pausa o vídeo para fazer, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui novamente o meu rosto. Vamos lá. Olha, antes da gente começar o exercício, né, deixa só eu explicar para vocês aqui o que aconteceu nesse caso desse slide aí. Olha só. Bom, eu estava dando uma pesquisada, né, na internet e aí eu encontrei lá no Yahoo Perguntas, como vocês podem ver aqui, né, eu encontrei alguém perguntando, utilizando as redes sociais, para perguntar o que as pessoas achavam do funk, né? Então vocês podem ver que aí nessa tela aparece o cara perguntando, né? O que vocês acham do funk? Tá vendo aqui, ó? O que vocês acham do funk? Bom, a minha intenção de trazer esse tipo de coisa é só para a gente observar que se a gente não conhecesse a nossa língua portuguesa, né, a gente pode passar algum tipo de vergonha pública. Então, às vezes, a gente vai publicar alguma coisa no Facebook, a gente vai fazer uma pergunta no Yahoo Perguntas, ou seja lá onde for, a gente pode passar uma certa vergonha se a gente não conhecer a nossa língua. Então, olha só, o rapaz escreve: o que vocês acham do funk? Bom, pessoal, a gente sabe que não é assim que se escreve, não é mesmo? Como que a gente escreve isso aqui? Acham. É tudo junto e é AM aqui, ó. Tá certo? Não é AOTIL. E aí ele repete aqui embaixo, só que aí ele junta o A com o chão, né? Fica: o que vocês acham do funk ostentação, funk pop e outros estilos de funk? Então é a pergunta dele. Aí é claro que as pessoas vão então responder, alguns já tirando um sarrinho do português dele, né? Olha só. Aqui o primeiro, ó, responde assim: que o funk é uma coisa muito inapropriada. Aí depois esse outro diz: tão bom quanto o seu português. Ou seja, o cara tá tirando um sarro dizendo assim: nossa, né? O funk é tão bom quanto o seu português, ou seja, é muito ruim. Aí o outro diz assim, ó: o funk tem uma batida boa, dá para criar muitas músicas boas. O problema é as letras e a falta de criatividade. Depois ele diz: seu português, sua ortografia me dá nojo. Olha o que ele escreve aqui, né? Embora ele também não coloque aqui o circunflexo, né, de português e também não coloque aqui o acento agudo na letrinha A. Então ele também não pode falar muito, né? Mas enfim, só para a gente ver que as pessoas acabam até tirando sarro, né, quando a gente coloca alguma coisa desse tipo. Agora, vem um comentário bem longo que tinha aí do cara falando o que ele achava do funk. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês aí na tela, é enorme. Eu vou ler do jeito que o cara escreveu. E aí, quem quiser, né, eu coloco aí o desafio, isso ainda nem faz parte do exercício ainda, mas é um desafio aí para quem quiser, de consertar o texto desse cara. Tá bom? A gente vai ver que tá tudo embolado, tá faltando pontuação, letra maiúscula, e etc, etc. Então, assim, tenta dar, ó, dá uma olhadinha e tenta consertar isso aí. Olha só. Então, inclusive, foi considerada a melhor resposta para a pergunta lá, né? Então, eu copiei e colei aí. Vou ler para vocês. Melhor resposta. Quer a minha sinceridade? Funk mesmo era o James Brown e o funk de antigamente, tipo Claudinho Buchecha. Depois disso, nem considero funk e esse sal os únicos que gosto, pois de atualmente sal horríveis. Aí tem um pontinho ali que está deslocado, né? Aí começa com letra minúscula a frase. Bem sobre ostentação, eu não gosto, sei que val dizer esse funk, não suja a imagem da mulher,
mas eu um funk que sou falar de dinheiro, como se isso fosse tudo na vida, além que já vi funk desse tipo, falando que se conquistar mulher com dinheiro pode conquistar algumas que não se dá ao devido valor, mas a mim não o conquistar, enfim, um funk bastante capitalista, na minha opinião, vírgula. O funk pop e o único que se salva, pois não tem essa letra de tararará, mas uma pena que tem mais tararará do que funk desse tipo atualmente, mas o funk pop vem crescendo, mas se for comparar com o de tararará e ostentação, ele ainda é pequeno em relação a sucesso, ponto. Sobre outros funk, não sei porque não ouço funk, os únicos funks que ouço são Claudinho e Buchecha e James Brown, depois disso não sei nada de funk, sorriso. No geral eu acho o funk horrível, por causa das letras e tal, não que o rock, o que eu geralmente ouço não tenha tarararã, mas comparando o funk e pequena e os bailes funks, também não gosto, pois a maioria das pessoas vão não para se divertir, mas para outra coisa. Mas ainda bem que nem todo funk é igual, tem uns que se salvam ainda. Bom, depois dessa angústia que a gente passou aqui, eu deixo aí o desafio para você, né? Será que você consegue consertar esse texto? Né? Então pode ser a sua primeira atividade. Você pode fazer esse exercício aí tentando arrumar se você tiver coragem. Tá bom? E olha só, a gente não coloca esse tipo de coisa para humilhar ninguém, até porque vocês nem sabem quem escreveu isso. Mas a gente coloca isso para mostrar assim como que, primeiro, o pessoal não está sabendo utilizar a língua portuguesa, que é a língua mãe, né? A nossa língua mãe nativa. E a gente não conhece aí o português. E o pior de tudo, isso acaba, você percebe que você deixa um texto totalmente indecifrável. A pessoa não entende o que você está querendo dizer. Eu li do jeito que está escrito, certo? Eu não consertei nada, eu só fui lendo do jeito que está. Então é bem complicado, a gente tem que tomar cuidado, porque além de tudo a gente pode passar vergonha. As pessoas podem até tirar um sarro da gente, né, pela forma como a gente escreve. Então, assim, eu estou trazendo o exemplo só para chocar mesmo, tá bom? Vamos lá. Aí tinha também um outro aluno meu, que isso aqui foi da faculdade, eu dava aula na faculdade, e um dos alunos escreveu esse texto aí, certo? Bom, era para ele fazer um resumo, né, sobre um artigo de opinião, e aí ele escreveu assim, olha só. Inclusive, se você quiser também consertar isso aí, eu dou todo o apoio. Vamos lá, ó. Segundo o autor, a presidente Dilma fala a questão sobre a Ucrânia e a Venezuela, vírgula. Aí ele acaba a primeira frase com vírgula. Aí já vai para de baixo, não dá o espaço do parágrafo e já começa lá. Questão que são desagradável pela ditadura, vendo assim os processos da saúde e da educação, entre outros avanços, nesta quarta publicado nas redes sócias e publicado pelos jornais destacam-se momentos divertidos, até mesmo engraçados. Reinaldo Azevedo até brinca com essa situação. Leiam em seguida. Aí está bem destacado aí, negrito, né? O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, tenta entender o que a Dilma Rousseff fala, mas critica a palavra sem argumento, vírgula, sem, aí acaba, aí ele vai para o próximo. Propósito, discurso que não dá para entender sem preparo, frase sem sentido, ideia sem noção, dificilmente de entendê-la, mias uma vez a ignorância do improviso para o discurso por pessoas de classe alta, como empresários de grandes negócios, europeus e brasileiros, demonstrou a incompetência do seu discurso, envergonhado uma nação com seus discursos desconexo, como se estivesse embriagada, ainda bem que a presidente, e se não fosse, hahaha. Depois do seu discurso com empresários, Dilma agir como se fosse pela apresentação, mas na verdade foi péssimo. E ela caminha até Bruxelas tentando dar um corrigida, ou seja, dar uma moral, uma lição para o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, mas vendo isso fico pensando, comparando ela de 2010 até 2014, parece que ainda piora o impacto que ocorrer nesse fato. Bom, pessoal, esse foi um resumo que eu recebi de um aluno do curso de Direito da faculdade. Então, assim, acho que vocês perceberam
como a coisa é complicada, entendeu? Ele tira um sarro aí do discurso, né? Mas ele mesmo acaba escrevendo nada com nada. Então, assim, é um perigo, a gente pode correr esse risco, porque muitos de nós queremos fazer faculdade, não é? Eu tenho certeza, mas a gente tem que já se preparar. Então, você vê que o estudo da língua portuguesa não é uma brincadeira, uma bobeira, é algo essencial, porque nós vamos entregar trabalhos, né? Vamos entregar currículo, vamos fazer prova, vestibular, redação, concurso público. Então, a gente precisa, na hora de fazer uma redação, saber como escrever. E a pontuação é extremamente importante. Vocês viram que aí a gente tem dois tipos de problema: pontuação e ortografia. Pontuação é vírgula, né? Ponto de exclamação. E a ortografia são as palavras que são a maneira correta de você escrever as palavras. Vocês viram quantas palavras erradas que a gente tem aí, tá certo? Então vamos lá, galera. Eu espero que isso sirva como um incentivo para vocês. Assim, olha, eu não posso passar por isso e eu preciso melhorar o meu português, tá bom? E aí, agora sim, nós chegamos na parte realmente dos exercícios, tá? Então, o primeiro exercício é esse, ó. Você tem várias frases aí e eu gostaria de saber se existem vírgulas ou não aí nessas frases, tá? Então, o que você faz? Aperta o pause aqui do nosso vídeo, tente colocar as vírgulas e logo depois, agora mesmo, eu já vou explicar como que você faz esse exercício, qual que é o resultado correto, tá certo? Então, aperte o pause e a gente já vai ver o resultado. Bom, então se você já tentou fazer, vamos lá a explicação aqui de como que se faz, ó. A primeira frase é: o Colégio Santa Maria alugou um novo prédio ontem à noite. Então, para a gente fazer esse exercício, a gente precisa se basear naquela coisa da ordem direta das orações. Lembram? Sujeito, verbo, objeto e adjunto. Então, olha só esse primeiro exemplo. O Colégio Santa Maria. O Colégio Santa Maria é o sujeito, não é? Lembra do Szinho? Porque a gente está falando do colégio, não é mesmo? Então, se a gente está falando do colégio, o colégio é o sujeito, ó, o Colégio Santa Maria. Então, ele está no lugar certo. O S está aqui. Aí depois, a gente diz o quê? O Colégio Santa Maria alugou. Aí vem o verbo, tá vendo? O verbo alugar. Então, SV. Alugou o quê? Um novo prédio. Tá vendo? O que é esse novo prédio? É o objeto. Porque o que é o objeto? O objeto é a resposta que a gente tem para o verbo. Então a gente diz, alugou o quê? Um novo prédio. Essa resposta é o objeto. Então a gente tem SVO ontem à noite. Ontem à noite não é uma informação de tempo? Então é o nosso adjunto de tempo. Então a gente tem a fórmula certinha aqui, ó. O Colégio Santa Maria é o S, alugou é o V, um novo prédio é o O e o ontem à noite é o A. Então, dentro dessa frase não existe nenhuma vírgula, porque ele está obedecendo a ordem direta. Tá vendo? Então a gente não coloca nenhuma vírgula. Beleza. Vamos para o segundo exemplo, ó. Durante os primeiros anos do Brasil, os índios aprenderam português em São Vicente. Ó, durante os primeiros anos do Brasil. O que é isso aqui, ó? Isso aqui não é informação de tempo? Quando os índios aprenderam? Durante os primeiros anos do Brasil. Então, adjunto. Olha o adjunto de tempo onde ele está. Ele está no começo da frase. Então, já que a gente colocou o adjunto no começo e o lugar dele é no final, a gente vai ter que isolar ele com vírgula. Lembra dessa aula? Durante os primeiros anos do Brasil é o adjunto, vírgula. Os índios é... Ó, e os índios é o quê? Os índios é o sujeito. Os índios, o quê? Aprenderam, ó o verbo aprender aqui, ó. Então a gente tem sujeito, verbo. Aprenderam o quê? Português. Ó o objeto aqui, ó. Português é o objeto, que é a resposta para aprenderam. Onde? Em São Vicente. Esse em São Vicente é o adjunto de lugar, tá? Então a gente tem uma frase aqui, ó, a gente tem durante os primeiros anos do Brasil, adjunto, vírgula. Os índios aprenderam português em São Vicente. Aí, depois daqui, ó, do Brasil, segue a ordem direta. Os índios aprenderam português em São Vicente. Então, no finalzinho aqui não tem nenhuma vírgula, só depois de Brasil mesmo. Tá bom? Depois. Comprei, olha só. Comprei. Aqui a gente tem duas coisas. A gente tem um sujeito, porque quem comprou? Eu. Ó, o comprei está escondendo eu aqui. Então, eu é o sujeito, comprei é o verbo. Então, SV,
olha, se a gente for ver, qual que seria a próxima palavra? A próxima palavra teria que ser um celular novo, não é? Eu comprei o quê? Um celular novo. Só que no meio tem o ontem de manhã. Eu não comprei um ontem de manhã, tá vendo? Eu não comprei isso aqui. Eu comprei um celular novo. Então, essa expressão aqui, ontem de manhã, ela é uma expressão de tempo, não é? Quando eu comprei, ó, ontem de manhã. Então, esse adjunto de tempo, ele está deslocado para o lado do verbo. Então, o que a gente tem que fazer? Comprei, vírgula. Ontem de manhã, vírgula, o quê? Um celular novo, onde? Na Casas Bahia. Então, a gente tem aqui duas vírgulas. Eu comprei, vírgula, ontem de manhã, vírgula. Um celular novo, aí vem o adjunto de lugar, na Casas Bahia, tá vendo? Beleza. Depois, cansada da boneca, vírgula, ó, vírgula. Cansada da boneca, vírgula. A menina jogou a coitada fora. Tá vendo? A menina é o sujeito. Olha onde está o sujeito aqui, ó. Tá? O sujeito não é cansada da boneca. Isso aqui já está, tá no lugar errado, não é verdade? Então a gente precisa isolar, ó. Cansada da boneca, vírgula. A menina, sujeito. A menina o quê? Jogou, ó, o verbo jogar. Jogou o quê? A coitada fora. Entendeu? Jogou a coitada, né? Jogou o que? Isso aqui é o objeto, fora. Jogou onde? Fora, tá? Então a gente tem aqui uma inversão novamente. Depois, fui o primeiro da turma, vírgula. Ó, lembra daquelas expressões intercaladas? Ó, o isto é aqui, ó. Fui o primeiro da turma, vírgula. Isto é, vírgula. Tem que isolar esses termos aqui, ó. Isto é, o mais inteligente dos colegas. Aí segue sem vírgula depois. Então você tem que isolar o isto é. Depois, hoje à noite, ó adjunto de tempo aqui, ó. Hoje à noite, vírgula. Então, hoje à noite, vírgula. Vou faltar a aula, vírgula. Por que vírgula? Olha aqui a conjunção. Lembra que a gente falou das conjunções? Aquela palavrinha que fica no meio, ligando duas frases, ó. O pois, que é a mesma coisa que porque, está aqui no meio conectando. Então a gente tem que colocar uma vírgula antes da conjunção. Se você não assistiu essa aula sobre as conjunções, vai lá e assiste, tá bom? Então, ó, hoje à noite, vírgula, vou faltar a aula, vírgula, pois vou precisar ir ao médico. Aí segue normal, tá bom? Então, se você acertou, parabéns. Se você não acertou tudo, parabéns também. E vamos estudar mais para a gente conseguir, então, melhorar o nosso aprendizado de português. Tá certo? Vamos lá, então. Ó, aqui nós temos mais um exercício para você fazer. Ó, então faça o seguinte, aperta o pause aí e tente fazer esse exercício. Vamos lá, aperta o pause. Bom, se você já tentou fazer, parabéns também. Vamos analisar então este pequeno texto, tá? Que está faltando pontuação. Olha só. Num belo dia de verão, o que é isso aqui? É um adjunto de tempo, não é? Quando? Num belo dia de verão. Então ele está no começo da frase. O lugar dele onde é? No final. Lembra? O azinho vai no final. Mas ele está no começo, então a gente isola. Num belo dia de verão, vírgula. Mariazinha, vírgula. Eu vou explicar quem é a Mariazinha, vírgula. Uma menina muito alegre, aí eu fecho, vírgula. Tá vendo? Mariazinha, aí eu explico. Lembra do aposto? Vírgula. Uma menina muito alegre, vírgula. Convidou algumas de suas amigas para irem juntas ao campo. Aí vai direto, tá? Ao chegarem lá, vírgula. Isso aqui é uma expressão de tempo também, ó. Quando? Ao chegarem lá. Tudo que responde a tempo, que responde a palavrinha quando, é tempo. Então, ó, ao chegarem lá, vírgula. Joana, vou explicar quem é a Joana, vírgula. Então, abro aqui o aposto para explicar quem é a Joana, vírgula. A mais nova dentre as amigas, e fecho, vírgula. Já expliquei, fecho. Pediu para comer alguma coisa. Quando ouviram isso, vírgula. Ó a expressão de tempo de novo, ó. Quando? Ó. Quando ouviram isso, vírgula. As outras amigas disseram-lhe, dois pontos, aspas. Joana, ó, elas estão falando com a Joana, não é? Então, o que a gente tem aqui? Vocativo, ó. Tá chamando a Joana.
Joana, vírgula, toda vez que tiver o vocativo a gente isola. Joana, vírgula, você devia ter comido algo antes de sairmos de casa. Agora nós não temos nada para te dar. Aí, olha só esse agora aqui, não sei se você se lembra daquela aula, a gente dizia o seguinte, quando o adjunto, ó, isso aqui é tempo, não é? Agora é tempo, né? Quando ele tem uma palavrinha só, você não precisa colocar vírgula. Não é obrigado. Você pode pôr ou pode deixar sem. Dá na mesma, tá bom? A gramática permite que você deixe sem porque ele é muito pequenininho aqui, ó. Então, agora nós não temos nada para te dar. Fecha aspas. A pequena Joana ficou em silêncio. Ó, direto. Clementina, agora vamos explicar quem é Clementina, então vamos colocar o aposto, vírgula, ó, Clementina, vírgula, sua irmã mais velha, já expliquei quem é, ou seja, já concluiu o aposto, fecha aqui com vírgula, vírgula. Quando viu tal cena, ó o tempo aqui, ó, quando viu tal cena, vírgula, ficou muito irritada. Ponto. Clementina pegou sua irmã e saiu. As amigas, vírgula, ó. Por que a gente vai pôr essa vírgula aqui? As amigas, ó. Essa expressão que está no meio, ao verem isso, é também uma outra expressão de tempo, né? Ó, as amigas. Se a gente tirar essa expressão de tempo, vai ficar, ó. As amigas ficaram muito chateadas, não é? Só que essa expressão aqui, ela está no meio, ela está aqui. Ela foi atravessada no meio. Devia ser, as amigas ficaram muito chateadas, mas ele aparece ao verem isso. Então a gente diz, as amigas, vírgula, ao verem isso, vírgula de novo, ficaram muito chateadas e correram para pedir desculpas às garotas. Beleza? Quando as alcançaram, ó, expressão de tempo de novo, quando as alcançaram, vírgula, pediram sinceras desculpas e fizeram as pazes. Tudo voltou como era. Ponto. Certo? Aí a gente encerra, então, essa atividade. Então, eu espero que você tenha acertado tudo, que você tenha entendido aí mais ou menos alguns exemplos de quando que a gente coloca a vírgula, tá? Tem ainda um outro textinho aqui, ó, que eu vou deixar para você fazer, tá bom? Então, você pode copiar, pausar o texto ou pausar o vídeo e tentar fazer, tá certo? Você vai estar atento, então, a todas essas expressões de tempo, de lugar, que vão para o começo da frase. Preste atenção também nos vocativos, né? Quando chama, preste atenção nos apostos, preste atenção na vírgula que vem antes das conjunções, que é aquela palavrinha no meio que liga duas orações, tá certo? Então, tente fazer também essa última atividade. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido, tá bom? Espero que você aí esteja compreendendo as nossas aulas e a gente vai se encontrar numa próxima ocasião, num próximo vídeo, tá certo? E desejo para você bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abração!